A palavra do Senhor no livro de Efésios. Glória a Deus. Glória a Deus. No capítulo 4, leremos então do versículo 7 ao versículo 12. Amém? Amém. Todos encontraram? E diz assim a palavra do Senhor: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos? Irmãos, nós estamos hoje no culto de missões e nada mais adequado, eu acho que falar do culto de missões, que falar sobre um outro assunto que tem uma certa correlação, que é o ministério. É o tema da mensagem de hoje. O Senhor tem me incomodado já há algum tempo para trazer essa mensagem, né? Porque a palavra do Senhor ela é engraçada, né? Da mesma forma que ela serve para a igreja, ela serve para a gente também, né? Porque antes de falar com vocês, a palavra já falou comigo, ela já falou no meu coração, né? Então por isso que eu acho importante, porque a palavra, essa palavra ministério, ela também falou muito no meu coração. Bom, ministério. Eu tive fazendo algumas pesquisas, né, verifiquei alguns conceitos sobre a palavra ministério. O ministério ele está muito relacionado com a palavra ministrar, igual foi dito aqui, né, de apresentar, dar, servir. Mas servir o quê? Vamos voltar esse ministério para dentro da igreja, mas servir o quê? Quem? Essa pergunta é uma pergunta assim, relativamente fácil de responder. Porque lá em Romanos 15:16, né, onde Paulo ele começa a discorrer aos romanos sobre os motivos do ministério deles, ele fala, né, que ele começa a lembrar que nós somos ministros em Cristo Jesus, e que o nosso verdadeiro propósito de estarmos aqui é proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Então o ministério ele tem que ter esse objetivo. Ele tem que findar com essa conclusão. O ministério só serve se ele puder e se ele for honrar, glorificar o nome do Senhor Jesus, levar as pessoas ao caminho, apresentar esse Jesus a essas pessoas. Esse é o verdadeiro motivo, né? Mas veja bem, refletindo um pouco nessa palavra e lendo também a palavra do Senhor Jesus, eu pude concluir, através da orientação do Espírito Santo, que existem dois tipos de ministérios. Não sei se os irmãos vão concordar comigo, e à medida que a palavra discorrendo, os irmãos vão entender. Eu entendo que existe um ministério natural e um ministério espiritual. Existem esses dois lados. Vamos tentar entender cada um. O ministério natural é aquele que, por natureza, o Senhor nos concede. Aquele que nós, ao nascermos, o Senhor naturalmente nos concede esse ministério. Por isso ele é um ministério natural. Vamos ver lá em Gênesis. O Senhor, em Gênesis nós temos a história da criação. O Senhor fez a terra, fez os animais, fez as plantas, e no final ele fez o homem. E ao fazer o homem, ele nos presenteou, porque ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E sabe o que significa isso? Fazer o homem à imagem e semelhança de Deus? Fazer o homem à imagem e semelhança de Deus significa que nós recebemos do Senhor algumas características que até então, irmãos, pertenciam só a Deus. Se a gente for olhar
nenhum outro animal, nenhum outro ser da criação recebeu características como capacidade de amar, capacidade de se relacionar com os outros, capacidade de se comunicar. Então são coisas que pertenciam a Deus, né? Capacidade de tomar uma decisão. Você já viu algum animal tomar uma decisão? Você pode ter visto talvez algum animal treinado, né? Mas tomar uma decisão eu acho que não tem nenhum não. Então, livre-arbítrio, você já viu algum animal com livre-arbítrio? Não tem, não. Então são características que já eram inerentes de Deus. Eram inerentes, quer dizer, que pertenciam a Deus. Então Deus, através da sua misericórdia, Ele quis utilizar aquela criação como a perfeição da criação, a pedrinha da coroa. Então Ele fez primazia aquela criação. Então Ele colocou nele, no homem, essas características, as quais nós temos hoje. Só que o Senhor também viu que Ele deu muitas coisas boas ao homem, né? O homem tinha capacidade de tomar conta, de gerenciar. O que Ele fez? Poxa vida, eu vou colocar então o paraíso aqui na mão dele. Ele vai dominar sobre os animais, vai dominar sobre as plantas, ou seja, ele vai dominar sobre a criação. Ele vai ser o meu mordomo, ele vai ser o meu capataz, né, vamos dizer assim, né? Então o homem, ele passou a ter esse primeiro ministério. O Senhor colocou diante dele esse ministério, né? O ministério de mordomia, de cuidar da criação do Senhor. Então esse foi o primeiro ministério natural que o homem teve. Então cada um de nós aqui temos a responsabilidade de cuidar da criação do homem, seja ela natureza ou seja ela você mesmo, porque você é criação do homem, você é criação de Deus como homem. Então você tem que privar também por você, e privando por você, você tem que privar também por aquele que está próximo de você, como homem também, cuidando dele que é homem, que é criação do Senhor. Então a sua responsabilidade como mordomo, ela não para só nas coisas de Deus, ela não para só em você, ela se estende àqueles que estão próximos de você, àqueles que você ama, o seu próximo, mesmo aquele que você não conhece, mas você é responsável por ele também. E Deus prosseguiu. Deus então viu que Adão estava só, Adão precisava de uma companhia. Deus colocou o sono no Adão, pegou, tirou uma costelinha dele e fez uma ajudadora. Com isso, Deus já instituiu imediatamente uma outra instituição, que é a família. Deus criou a família. No momento em que Ele criou Eva para Adão, Ele criou uma família também, porque o objetivo de Eva era ser uma ajudadora, era ser uma companheira, era estar lado ao lado de Adão. Então Eva já tinha também um ministério, que era cuidar de Adão. Adão tinha também outro ministério, que era cuidar de Eva. Então, lá em Gênesis, mais à frente, nós vemos, né, que o Senhor mesmo fala, né, que o homem deixará o pai e mãe, né, e farão, e junta-se a sua mulher e farão ambos uma só carne. Não é, Fred? Fred, entendeu, né, Fred? E Lucas também, recentemente, Lucas já recebeu esse ministério. Você está próximo a receber esse ministério, você e sua futura esposa. Então o ministério do homem, a partir do momento em que ele se une à sua esposa, ele ganha um plus, ele ganha um algo a mais, ele não deixa de ser mordomo do Senhor. Os ministérios que o Senhor nos concede, nós nunca deixamos para trás o ministério. Nós acumulamos o ministério, nós acumulamos funções diante de Deus, né? A primeira não foi a ser mordomo, agora o homem acumula mais uma função, é ser esposo, ser marido, né? E a esposa da mesma forma, ela também herdou do marido a função de ser mordoma, né? Mordomo das coisas do Senhor, da criação do Senhor, não é? Por ela ser homem, por ela participar também da criação, mas ela agora também tem um novo ministério natural, que é o ministério de esposa. Então, irmãos, aqueles que são casados, olhem para o lado, olhem para a sua esposa, olhem para o seu esposo, veja nele a sua missão, veja nela a sua missão, o seu ministério, né? Não se esqueçam nunca disso. Mas na frente, irmãos, a gente continua, o Senhor continua dando novos ministérios naturais ao homem, né? Nasceu então os filhos de Adão e Eva, né? Caim e Abel.
mais uma vez, Adão e Eva receberam um plus, receberam algo a mais, um ministério novo na vida, um ministério de pai, um ministério de mãe. A responsabilidade agora de Adão não era apenas com a sua esposa, mas também com seus filhos. Mas a gente nunca deve confundir esses ministérios, irmãos. A gente deve ter a consciência que cada ministério que o Senhor nos dá, que cada missão que o Senhor nos dá, ela é bem definida, ela tem um objetivo específico, né? Assim como o primeiro, assim como o segundo, agora como o terceiro, né? O dever de pai é cuidar dos filhos, mas ele nunca deve esquecer que o dever de marido é cuidar da esposa. O dever da esposa é cuidar do marido, né? Nós nunca devemos ter essa troca, né? Irmãos, essa introdução do ministério natural foi justamente para que nós possamos entrar também no ministério espiritual. O ministério espiritual é aquele em que o Senhor nos chama para exercer um propósito, né, um compromisso com Ele, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a medida da nossa capacidade. Só que o ministério espiritual, ele tem uma relação muito grande com o ministério natural. Eu não conheço hoje nenhum pastor, ou nenhum presbítero, ou ninguém que esteja na casa do Senhor exercendo um ministério com vitória, que também não esteja exercendo um ministério natural dentro da sua casa. Se ele não é casado, ele é um bom filho, é um ministério de filho, né? A palavra do Senhor não fala, né? Honrarás seu pai e sua mãe, não está lá? Na palavra do Senhor? Então é o ministério do filho. Ele também tem essa função, ele tem que honrar o seu pai. Então, logo quando nascemos, já recebemos também esse ministério. É um ministério natural. Mas esses ministérios vão influenciar de uma forma positiva os ministérios espirituais. Se você não é um bom filho, se você não é um bom marido, se você não é uma boa esposa, irmãos, eu posso te assegurar, você não terá um ministério espiritual adequado. Você estará mentindo diante do Senhor, porque você chega na igreja e fala algo, faz algo, tem uma atitude diferente daquela que você tem na sua casa, você está mentindo. Você não está de acordo com a palavra do Senhor, você não está de acordo com a vontade de Deus. Então Deus, Ele quer que a gente aprenda em casa aquilo que nós vamos exercer na casa dEle. Se nós somos bons pais, se nós somos boas esposas, bons filhos na nossa casa, seremos também bons filhos na casa do Senhor. Seremos também bons servos na casa do Senhor, porque aprendemos a obedecer em casa como filhos, aprendemos também a obedecer como servos também na casa do Senhor. Quando aprendemos a sermos bons pais em casa, aprenderemos também a sermos bons obreiros, porque em casa nossos filhos são nossas ovelhas. E na igreja, agora como ministros, né, como pastores, como presbíteros, também pastoreamos a igreja. Como é que eu posso chegar a trazer para a igreja um ensinamento, trazer algo da parte do Senhor, se isso não é exercido na nossa casa, na casa, no meio de nossos filhos, nossa esposa? Irmãos, essa palavra não será uma palavra verdadeira. O Senhor não estará abençoando, o Senhor não estará neste propósito. Então devemos sempre atentar para isso, irmãos, porque o ministério espiritual ele está totalmente atrelado, dependente do ministério natural. O ministério natural, como eu falei, irmãos, ele é aquele em que o Senhor chama ao servo, chama a pessoa para trabalhar, para exercer algo na presença dele, né? Aquele ministério é onde o Senhor vai capacitar, onde o Senhor vai preparar, onde o Senhor vai estar fazendo uma seleção. Em cima disso eu pude concluir que o Senhor ele usa nesse ministério três características muito básicas, características muito importantes, que conduzem esse ministério, né? que fazem, que montam esse ministério. Primeiro, né, dessas características é a seleção e o chamado de Deus. Seleção e chamado de Deus, irmãos, a gente começa a pensar uma coisa assim bem intrigante. Eu acredito que muitas mulheres aqui, ou alguns homens também, né, já tenham feito, já cataram feijão, já fizeram aquela
separação das pedras, né, de feijão ruim. Aquilo ali é uma seleção. Só que é uma seleção inversa, né? Você faz ali, você tira o que é ruim do meio do feijão, tira o feijão ruim, tira a pedra. Mas vamos inverter a situação, porque a gente sabe que tem muito mais feijões, né, sementes boas ali do que a sujeira, do que a semente ruim. Mas se nós invertêssemos essa situação, começássemos a imaginar que nós temos muito mais sujeira, muito mais sementes ruins, sementes que não dariam bons frutos, sementes podres no meio daquela panela ali, no meio daquela bandeja. Mas ali agora precisa selecionar as sementes boas. Assim faz também o agricultor, sabia? O agricultor, quando recebe uma saca de sementes, antes dele plantar, pastor, ele abre a semente no chão, aquela saca no chão, tira a sujeira e tira as sementes ruins. E fica naquele local somente as sementes boas. Aí ele pega e é apurado e aí ele planta. E aquelas sementes boas são sementes que vão produzir, são sementes que vão dar frutos grandes, frutos bons, frutos comerciais. Assim também é a seleção do Senhor, é o chamado do Senhor. Eu creio, irmão, que todos nós estamos aqui é porque o Senhor permitiu, porque o Senhor te chamou aqui. Você estava na sua casa, você estava provavelmente se preparando para fazer alguma atividade. Poxa, mas você lembrou, hoje é domingo, hoje é dia de estar na presença do Senhor, e o Senhor te chamou aqui. Você veio com o propósito de estar na presença do Senhor. Isso é um chamado. Você já foi selecionado diante do Senhor para estar aqui. Entendeu? Você teve essa voz que te falou no coração e que te trouxe aqui. Esse chamado é muito interessante, porque a gente vê na Bíblia vários exemplos, várias situações em que o Senhor ele trata o servo, ele trata o seu profeta através do chamado. Né? Um exemplo que nós vimos hoje é a questão de Oséias também, que recebeu um chamado do Senhor como profeta, e o Senhor colocou ele em uma missão. Oséias, você vai casar com uma meretriz, uma prostituta. Né? Mas, gente, como é que uma pessoa, nos dias de hoje, atenderia um chamado desse? É muito difícil, né? A gente começa a ver as dificuldades que existem também no chamado. Podemos ver também um outro exemplo na Bíblia, no caso de Neemias. Eu estava pensando, lendo a palavra, vendo que Neemias, de repente, foi tocado no coração dele pela palavra do Senhor, pelo chamado do Senhor, de uma forma tão grande, tão maravilhosa, tão inigualável, que aquela vontade que o Senhor tinha colocado no coração dele mudou a face, mudou a feição. Isso foi suficiente para que o rei da Babilônia, né, visse aquela transformação dele, pudesse ver aquela mudança. Então ele começou a questionar o que está acontecendo com Neemias, né? E chamou ele para conversar. E a partir daí Neemias, né, já estava no coração dele o desejo de Deus, o desejo de cumprir a vontade do Senhor, o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. Esse foi um chamado. De repente nós temos um chamado no nosso coração e nós não entendemos, nós não compreendemos de que forma que o Senhor está chamando a gente. Lendo a palavra também eu entendi da seguinte forma, né, que ela fala assim que muitos serão chamados, né, mas poucos serão escolhidos. Aí eu meditando, eu completei esse puxa vida, mas também muitos serão chamados, e ainda assim não vão atender a responsabilidade do Senhor, então com muito custo vão estar ali diante do Senhor, se colocando na presença do Senhor para atender aquele chamado. Aí eu abri a palavra, o Senhor me levou lá na história de Abraão. Eu disse, puxa vida, né? Acho que conversando foi com você, né? Quase uma vez, uma de casa, falando sobre o chamado. Quantas vezes Abraão foi chamado? Foi? E realmente, a gente analisando a palavra do Senhor, Abraão, não tem os detalhes ali quantas vezes o Senhor chamou ele, mas com certeza, irmão, foram várias vezes. Na palavra do Senhor a gente vê pelo menos 2 vezes o Senhor chamando Abraão a sair do meio da sua parentela e assumir a missão, né, de ser patriarca do povo do Senhor, assumir aquela missão. Mas não é uma coisa fácil. Assumir um chamado não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil.
né? Exige dedicação, exige compromisso, né? Mas o que Abraão fez? Abraão tentou convencer seu pai, convencer sua família de estar acompanhando, porque até então ele era novo, quem era rico ali naquela região era o pai dele, ele ainda não tinha posses, mas ele se preparou. E pesquisando, pude verificar que Abraão demorou 75 anos para atender esse chamado. Ele saiu do meio da parentela dele, já tinha 75 anos de idade. Imagina, já tinha vivido quase a metade da sua vida, né? E foi somente nesse momento em que ele assumiu aquela responsabilidade, aquele chamado que o Senhor tinha colocado na vida dele. Muitas vezes isso acontece com a gente também, irmãos. A gente demora a atender o chamado do Senhor. A gente fica ali questionando se é realmente da vontade do Senhor. A gente fica com medo de atender o chamado do Senhor. A gente fica com medo do desconhecido. Ou às vezes a gente fica com medo de largar a comodidade, como está foi dito aqui, acho que pelo pastor Jonas, uma das palavras que ele trouxe para nós. Porque muitas vezes a gente fica cômodo. Eu creio que talvez Abraão, nesse princípio, ele estava cômodo. Estava na casa do pai, não tinha despesa, não tinha problema. Imagina você sair, largar tudo e ir para um lugar que você não sabe onde é que é, não sabe o que vai fazer, sem nada, com a mão no bolso, sem nenhum tostão. É difícil. Eu confesso a vocês, irmãos, eu também pensaria 2 vezes, eu aguardaria um pouquinho, ficaria meio receoso. Mas o chamado é isso. O chamado é quando a gente se coloca diante do Senhor. Muitas vezes a gente não olha para a dificuldade, muitas vezes a gente não olha para o problema, para a aprovação, a gente se dispõe. A gente se coloca diante do Senhor. Senhor, estou aqui. E tem aqueles que são chamados várias vezes. Às vezes não entende que aquela voz que está chamando ele é a voz de Deus, é a voz do Senhor que está chamando. Aconteceu com Samuel. Samuel era garoto, era pequenininho, né? Tinha 12 anos de idade, tudo bem, era criança, né? Dava para compreender. Mas estava lá de noite no seu leito, na sua cama, e escutava Deus chamar Samuel. 4 vezes o Senhor chamou Samuel. E ele não entendia que aquela voz era a voz de Deus. Precisou que alguém que estava do lado dele, pessoa que estivesse do lado dele, ele ensinasse para ele: olha, essa voz que você está escutando não é minha não. Mas da próxima vez que você escutar, olha, diz aqui, Senhor, vem aqui, ó. Você é a voz. Essa voz é a voz do Senhor, é a voz de Deus. Muitas vezes, irmão, nós recebemos um chamado e não entendemos isso. Não entendemos que essa voz, que esse chamado, é o chamado de Deus para o ministério. E nós ficamos relutantes, às vezes ficamos como criança, agimos como bobos, irmãos. Agimos como bobo, porque fazemos papel de criança. Criança é aquela que quando a gente chama 1, 2, 3 vezes e faz, ouvido de mercador, não escuta. Eu tenho 2 filhos e 2 crianças. Quantas vezes eu chamo Davi, chamo Ana, vem cá, Davi. Estou chamando 1, 2 vezes. Né? Na 4ª vez eu vou lá atrás dele, porque ele precisa que está escutando. Não, pai, estou indo. A palavra que eu mais escuto é estou indo. Irmãos, nós temos que largar esse estou indo aí, nós temos que atender logo. O chamado, quando vem da parte do Senhor, ele é muito importante. Nós não podemos menosprezar, não podemos deixar para trás. Isso também acontece no meio de nós. Acontece muito conosco também, quando recebemos o chamado, fazemos pior ainda do que Samuel, né? Como criança, viramos as costas, né? Fazemos como fez Jonas, né? O profeta. Fazemos como fez Jonas, que recebeu a missão: vá até Nínive, fale a minha mensagem, fale a minha palavra para esse povo, que eles se arrependam. Ele chegou, ele olhou para o tamanho da missão, para o tamanho da responsabilidade, e falou assim: não, embora. Ficou duro, como diz no popular, né? Foi embora, virou as costas, enquanto o Senhor apontava para uma direção, ficou com uma direção totalmente contrária, uma direção totalmente avessa à vontade do Senhor. Isso acontece com a gente também. O Senhor nos chama com um propósito, irmãos, e a gente faz exatamente o contrário. O Senhor nos chama para fazer a obra dele, a gente negligencia, a gente faz de qualquer jeito, ou a gente nem faz, nem dá satisfação, nem olha para trás. Mas a satisfação que nós devemos dar não é para o pastor,
não é para a igreja, mas é para aquele que chamou. Quem foi que chamou? Foi Jesus, Cristo, o Senhor que fez esse chamado. Como é que você pode olhar para trás ou simplesmente abandonar esse chamado, negligenciar o chamado que o Senhor tem? Irmãos, infelizmente isso tem acontecido com uma frequência tão grande. A nossa igreja tem um potencial tão grande. Eu olho para os bancos da igreja e vejo pessoas assim com um potencial enorme, com chamados do Senhor, mas estão sentadas aí, não estão atendendo o chamado do Senhor, não se levantam, estão escutando, mas simplesmente ignoram a vontade de Deus. Vocês receberam dons, vocês receberam capacidade diante do Senhor, mas estão negligenciando, porque eles estão sentados nos bancos. Nós estamos escutando algo do Senhor. Quantas pessoas estão lá fora perecendo? Quantas pessoas estão necessitando de que alguém vá lá falar a palavra do Senhor, mas não precisamos, preferimos muitas vezes ficar na nossa casa, ficar no quentinho, ficar no conforto do lar, assistir televisão. Porque muitas vezes quando chamamos alguém para poder fazer um trabalho missionário, ímos lá em Sete Lagoas, como nós fizemos um tempo atrás, poucas pessoas vinham. Era uma missão para a igreja toda, irmão. Não era uma missão para os jovens, para o departamento de teatro, os adolescentes, não, para a igreja toda. Mas quantas pessoas vinham? Não dava para encher uma van. Mentindo? Então, eu vejo isso na vida da igreja como um potencial que nós devemos explorar. Fiquem atentos, irmãos, ao chamado que o Senhor tem na vida de cada um. Uma outra característica que eu pude constatar diante do ministério espiritual, irmãos, é a capacidade. Capacidade ou capacitação. A primeira vontade, a primeira característica, que é o chamado, ela depende da vontade de Deus. Nós nos prontificamos, mas é Deus quem chama. É a vontade de Deus que está agindo sobre você. Porque Ele está falando, olha, eu quero você. Eu quero que você levante, vai lá e faça essa obra, faça esse algo para mim. Então depende da vontade do Senhor, mas depende da sua vontade de você se dispor a fazer aquilo. A outra característica é a capacitação. Muitas vezes, quando você recebe essa missão, esse chamado, a primeira coisa que você vem na mente é assim: Senhor, eu estou preparado? Eu tenho capacidade para executar isso? Eu tenho capacidade para ir em Sete Lagoas e falar da tua palavra, Senhor? Panfletear de casa em casa, olhar no olho da pessoa e falar: Senhor, Jesus te ama. Irmãos, eu falo para você uma coisa: se você acha que você não tem capacidade, então se coloque diante do Senhor, porque a nossa capacitação ela vem de Deus. Ela não vem de nós. Quando nós achamos que nós somos capacitados, é porque nós já estamos arrogantes. Porque a arrogância já entrou em nós. Porque nós nunca estaremos suficientemente capacitados para executar a obra. Mas pela misericórdia de Deus, nós recebemos essa capacitação dele. A todo momento, a todo instante. A capacidade, irmãos, é algo que não nos pertence. Não é algo que vem de nós, que depende de nós. Por mais que a gente busque, por mais que a gente ore, por mais que a gente faça cursos, se Deus não estiver no meio, se Deus não estiver te orientando, te guiando nesse sentido de capacitação, o ministério não flui. Porque depende dessa capacitação de Deus. Você muitas vezes recebe ou pensa que recebeu um chamado, por exemplo, para trabalhar no departamento de teatro, ou trabalhar no grupo de louvor. Você quer louvar, você quer cantar, você se prepara, mas você se colocou diante do Senhor para saber se aquele chamado verdadeiramente era dele ou era simplesmente seu? Você está se capacitando. Mas será que o Senhor quer que você se capacite nessa área? Você se colocou diante do Senhor para saber qual era a vontade do Senhor verdadeiramente diante dessa capacidade? Falando em capacidade, a gente vê Jesus dando um dos maiores exemplos de capacidade. Na hora que, lá em Mateus 25, na hora que ele começa a contar a parábola do Senhor e dos seus servos, ele começa a falar assim dos dons, dos talentos, né? Assim também é a capacidade de cada um.
Jesus começa a contar aquela historinha assim: olha, veio um servo, veio um Senhor que decidiu distribuir os seus bens, distribuir entre seus conservos. Chamou os conservos para conversar. Ao primeiro ele deu 5 talentos, né? Só que lembrando que o Senhor, que na palavra do Senhor fala que Ele deu esses talentos conforme a capacidade de cada um. Se Ele deu 5 talentos para o primeiro, porque Ele viu que o primeiro tinha capacidade, tinha condição de receber aqueles 5 talentos. Da mesma forma, Ele deu para o segundo, deu 2 talentos, porque viu também nele a capacidade de receber 2 talentos. E para o terceiro, Ele deu 1 talento. Não menosprezando a capacidade do primeiro, mas o Senhor, Ele sabe a limitação de cada um de nós. O Senhor conhece até onde nós podemos ir dentro da obra dEle, dentro do propósito que Ele tem para cada um de nós. Se Ele te deu 1 talento, se Ele te deu 5 talentos, é porque Ele sabe que você tem condições de recebê-lo. Ele sabe que você tem condições de dar conta daquilo, de levar adiante aquele propósito. Então o Senhor deu esses talentos para esses servos. O primeiro que recebeu 5 talentos usou de inteligência, utilizou da sua capacidade, que o Senhor já sabia que estava com ele. Foi lá, granjeou, trabalhou, conseguiu mais 5 talentos, dobrou aquilo que o Senhor tinha colocado para ele. O segundo foi diferente, foi a mesma coisa. Ele usou da capacidade que o Senhor tinha dado para ele, os outros talentos que o Senhor tinha dado para ele, os outros dons que o Senhor já tinha dado para ele. Pegou aqueles talentos, aquelas moedas, multiplicou e fez mais 2 talentos. Ou seja, o Senhor escolheu pessoas, selecionou pessoas pelos seus servos que tinham capacidade de frutificar, de multiplicar aquilo que o Senhor tinha colocado na mão deles. Mas o terceiro, infelizmente, irmãos, recebeu 1 talento também. Só que em vez de multiplicar esse talento, ele lembrou das características do Senhor a qual ele servia, né? Que era um homem severo, um homem duro, era um homem que semeava onde não plantava, era um homem que ajuntava onde não espalhava. Ele começou a fazer uma visão errada do Senhor dele. Ele começou a ver o lado severo de Deus, começou a ver o lado severo do Senhor dele. Com medo, o que ele fez? Puxa, eu estou com esse talento aqui que eu recebi, eu não posso perder porque eu já conheço o meu servo, o meu Senhor. Ele vai me punir certamente. Então vou cuidar, vou pegar, vou enterrar esse talento. Foi lá, fez um buraco no chão e enfiou aquele talento lá. Irmãos, passou o tempo, o Senhor retornou e chamou cada um dos seus conservos, cada um dos seus servos para agora fazer o acerto de conta. Vamos acertar, quero ver o que vocês fizeram com o talento que eu dei para vocês. Chamou o primeiro, que tinha 5, olha, multiplicou mais 5. Poxa, o Senhor se alegrou. Imagina, você recebendo o talento do Senhor, seja qual for, para exercer o seu ministério de louvor, o seu ministério de oração, e você multiplica esse talento, faz o seu talento crescer diante do Senhor. Agora você apresenta esse talento diante de Deus, e Deus fica alegre, o Senhor fica alegre e fala assim para você: ó, servo bom, servo fiel, foste fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Vem para o meu lado, vem para o meu gozo. Maravilha, né? Receber uma palavra dessa do Senhor, uma palavra dessa diretamente de Deus. O segundo também não foi diferente, usou da inteligência, ele fez multiplicar aquele dom, aquele talento que ele tinha recebido. Da mesma forma, o Senhor se alegrou e falou para ele: você é bom, você é fiel, vem, né? Sobre pouco te coloquei, sobre muito te colocarei, né? Vem para o gosto do teu Senhor. Quando chegou no terceiro, irmãos, imagina, ele já devia estar apavorado, porque já conhecia o seu Senhor, e já veio dando desculpas. Muitas vezes, irmãos, nós vamos nos defrontar com essa situação, e em vez de nós darmos frutos diante do Senhor, nós vamos chegar dando desculpas ao Senhor. Por que nós não demos frutos? Por que nós não frutificamos diante do Senhor? Recebemos o dom,
talento, mas não tivemos a capacidade de multiplicá-los. O máximo que nós vamos fazer agora é chegar e devolver ao Senhor. O Senhor te deu um dom muito maravilhoso, que foi sua vida. No final dos tempos, quando vier o Senhor, a única coisa que você vai devolver para Ele vai ser o seu sopro de vida. É isso que o Senhor espera de você? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que não. O que aconteceu com esse servo? O Senhor olhou para ele e falou: servo mau, servo negligente, sabe, me conhecendo, sabendo de todas as coisas, ainda assim enterrou o dinheiro. Por que não multiplicou? Por que não deu então para os banqueiros? Eles com certeza iam dar pelo menos os juros daquilo que deveria receber. Por que você fez isso? Agora pega ele, leva ele para as trevas exteriores, aparta de mim. Imagina, irmãos, recebemos essa condenação, essa palavra do Senhor. Então lembre-se, irmão, se o Senhor te chamou, se o Senhor te capacitou, é porque você tem condições de fazer isso. Você tem que exercer isso e lembrar disso de uma forma positiva, não perder o seu foco, não sair daquilo que o Senhor te chamou. Terceira característica, irmão, estou vendo as horas, está avançando, estou acabando, irmãos. A terceira característica é o compromisso, irmãos. Se nós somos chamados, se nós somos capacitados pelo Senhor, nós agora já temos condição de termos um compromisso com a cruz do Calvário, de termos um compromisso diretamente com Jesus Cristo, porque é isso que Ele quer conosco. Não adianta reconhecermos os chamados, sermos capacitados e não sermos capazes de assumir diante do Senhor um compromisso com Ele. Se Ele nos chama para a sua obra, se Ele nos chama, se Ele nos capacita, é porque Ele quer que nós estejamos lado a lado com Ele. Compromisso, irmão, lembra sacrifício. Compromisso lembra aliança. Aliança não é aqueles que vão para casar, ou não é aqueles que vão casar. É um compromisso que vem dos dois lados. Ao lado do marido, ao lado da esposa. Assim também a aliança que o Senhor faz com o seu obreiro, com o seu ministro, com aquele que vai dedicar-se à obra do Senhor. Porque o nosso Senhor fala que o Senhor, Ele vai ter compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Se você firma uma aliança com o Senhor, Ele vai com certeza honrar a aliança contigo. Ele vai te multiplicar. Ele vai fazer que você seja próspero. Seu ministério vai crescer. Sua capacidade será multiplicada. Seus frutos serão multiplicados. Então, isso depende muito também, irmãos, essa terceira característica é o nosso compromisso de estarmos diante do Senhor, o compromisso de estarmos exercendo verdadeiramente aquele ministério ao qual Ele nos separou, não abandonando, não jogando para trás, não fazendo pouco caso do chamado que o Senhor nos colocou, mas ao contrário, honrando, tendo compromisso, formando aliança diante do Senhor. Irmãos, já estou finalizando. Eu gostaria de apenas deixar para os irmãos uma mensagem que vem tocar muito no meu coração. Que o mais importante do ministério, o mais importante que nós devemos guardar, é que o objetivo do ministério, ele tem que convergir, irmãos, na mensagem da cruz. Todo compromisso, todo ministério que nós temos, ele tem que ter uma marca, ele tem que ter a marca de Cristo, ele tem que ter a marca da cruz. O ministério que não tem essa marca, irmãos, ele é um ministério inútil, um ministério que será jogado para fora, nas trevas exteriores, um ministério falso, um ministério que não tem valor. Então, se nós formos buscar a presença do Senhor, que nós possamos buscar com a ciência de termos sido chamados diretamente pelo Senhor, a consciência de que fomos chamados pelo Senhor, a consciência de que fomos selecionados dentre muitos pelo Senhor, a consciência também de que nós já fomos capacitados pelo Senhor, e se ainda não fomos, termos a consciência de que seremos conforme a vontade dEle, dentro da medida dEle. E em cima disso tudo, reservemos então um lugar para o compromisso com o Senhor, a aliança que nós devemos fazer com Ele, para que no final possamos então levar a mensagem de salvação. Porque esse é o objetivo do ministério,
diante do Senhor. Se o ministério do Senhor não for capaz de levar essa mensagem, ele não é frutífero. O ministério tem que ser capaz de levar a todas as pessoas, ou levar aonde estiver, a mensagem de salvação. Porque o ministério é isso, é levar, é apresentar, como nós dissemos no início. Apresentar o quê? Apresentar a mensagem de salvação de Cristo Jesus, apresentar o reino de Deus. Este é o objetivo do ministério do Senhor. Eu gostaria de convidar aqueles que têm um ministério, aqueles que têm um chamado, mas que ainda não tiveram a coragem de assumir esse chamado, venham aqui à frente. Vamos fazer uma oração, vamos pedir ao Senhor que possa então capacitar esse chamado. Ou você que ainda já recebeu, que tem a consciência do chamado do Senhor, mas que ainda não recebeu a capacitação de Deus, venha aqui à frente também. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele possa dar a você a capacidade necessária, a força necessária para vencer as aprovações, para vencer as dificuldades. E como foi dito aqui, assumir o chamado, assumir o ministério do Senhor não é coisa fácil. Não é coisa fácil não, mas é difícil. Mas exige coragem, exige dedicação, exige compromisso com o Senhor. Vem aqui, eu peço a você que tem esse desejo no coração, vamos fazer um compromisso juntos diante do Senhor. Vamos apresentar ao Senhor, Senhor, o teu ministério, Senhor. Agora, Senhor, meu Deus, toma conta, coloca as suas mãos sobre ele. Multiplica, Senhor, meu Deus amado, este fruto, a qual tu colocaste em minhas mãos. Coloca, Senhor, meu Deus amado, a capacitação necessária para que possamos então exercer este ministério. Em nome do Senhor Jesus.